Vamos orar. Pai querido, te agradecemos pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Ilumina agora nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começar o tema de hoje, quero ler o texto de Efésios capítulo 2, versículos, talvez a partir do versículo 12. Capítulo 2, a partir do versículo 12, diz: Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Jesus é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Cristo, na sua carne, aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Muitos cristãos sinceros pegam este verso e dizem assim: na cruz do Calvário acabou a lei de Deus. Já não existem mais 10 mandamentos, portanto o sábado não existe. Quer dizer, as pessoas que raciocinam dessa maneira podem ser muito sinceras, mas em realidade acredito que poucas vezes se puseram a pensar no que estão dizendo. Porque se na cruz do Calvário acabou os mandamentos, então já não existe mais pecado. Porque São João 4:3, 1 João 4:3 diz que o pecado é a transgressão da lei. Ora, se a lei de Deus foi cravada na cruz, então já não existe lei. Se já não existe lei, já não existe pecado. E se já não existe pecado, para que morre Cristo na cruz do Calvário? Para que o sangue de Jesus? Para que a graça maravilhosa de Cristo? Para que a fé? Quer dizer, se nós tiramos a lei do contexto, acabou graça, acabou pecado, acabou Bíblia, acabou tudo. Mas os cristãos dizem assim: mas não está escrito aqui claramente, aqui não diz assim, versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Efectivamente, só que não diz a lei dos 10 mandamentos, diz a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E o que precisamos entender é que no povo de Israel haviam vários tipos de leis. Estava a lei moral, com os 10 princípios eternos de Deus, que o próprio Deus escreveu com sua mão nas tábuas de pedra. Além da lei moral de 10 mandamentos, existia a lei cerimonial, que era um conglomerado de ordenanças que tinham que ver com o cerimonial do santuário, dos sacrifícios que o povo de Israel oferecia cada dia. A essas leis cerimoniais a Bíblia lhes dá também o nome de ordenanças. Aqui diz: Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Quer dizer que essa lei que Cristo aboliu na cruz do Calvário foram as ordenanças que tinham que ver com a vida cerimonial do povo de Israel. Mas também haviam leis civis, leis militares, leis de sanidade. Por exemplo, quando estudamos o tema dos alimentos, vamos saber que Deus dava recomendações de que carnes podiam comer, que carnes não podiam comer. Essas leis continuam valendo hoje, no sentido de que hoje continuamos tendo saúde e temos que cuidar nosso corpo. Havia uma lei interessante, por exemplo, lá no deserto, eram medidas higiênicas, leis higiênicas, que não tinham nada a ver com o santuário, nem com as ordenanças, nem com a lei moral. O povo de Israel estava no deserto e não havia banheiro. Então, quando um israelita queria fazer as suas necessidades, pegava uma pá, se afastava do acampamento, fazia um buraco na terra, fazia o que tinha que fazer, cobria com a terra e voltava para o acampamento.
vamos dizer hoje, essa lei ficou abolida. Não, quer dizer, não tem nada a ver com salvação, tem que ver com higiene. Há muitas das leis do povo de Israel, leis militares, leis civis, leis de sanidade, que valem hoje. Agora, estou me referindo nesta ocasião especificamente às leis cerimoniais que tinham que ver com o santuário e o procedimento do santuário foram anuladas na cruz do Calvário. Por quê? Porque quando Cristo veio a realidade, já não era mais necessário essas leis de ordenanças que tinham que ver com o cerimonial do santuário. Aqui em Colossenses, capítulo 2, temos outros versos que nos provam isso. Versículo 13 e 14 diz assim: E a vosotros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com Jesus, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, vou repetir esta palavra, ordenanças, no qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E o versículo 16 diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa, ou lua nova, os sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Sombra. Se eram sombra, quando veio a realidade, acabaram as ordenanças que eram apenas sombra. Mas muitos cristãos, como disse, não entendem isso. E então, quando pensam nas ordenanças que Cristo cravou na cruz do Calvário, pensam na lei de Deus eterna dos 10 mandamentos. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pastor, mas realmente eu concordo com esse argumento de que a Bíblia, esse texto que o senhor leu, né, de que Jesus aboliu a lei cerimonial. Só que a palavra aboliu, ela é exata, né? Aboliu, acabou. E o próprio Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele falou que o mandamento agora é esse: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando aboliu as leis, acabou tudo. Ficou esse mandamento. Só que o texto diz: aboliu os mandamentos de ordenanças. Não diz aboliu a santa lei de Deus. Mas qual é a diferença? E onde na Bíblia diz que existe diferença? A diferença são várias. Primeiro, as leis das ordenanças foram escritas por Moisés. As leis divinas das tábuas foram escritas pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. Essa diferença para mim já bastaria. Uma é lei feita por homens, outra é lei divina, eterna. Antes do Sinai, matar era pecado. No Sinai, matar era pecado. Depois do Sinai, matar é pecado. Hoje continua sendo pecado. Leis eternas, princípios eternos. Agora, um cordeirinho para ser sacrificado, ordenança, isso não é necessário hoje, porque Cristo veio, acabou as ordenanças. Outra coisa, no santuário, as ordenanças estavam ao lado, uma espécie de caixão lá na frente, no lugar, no altar, no átrio, no altar, na arca do testemunho. Aí dentro estavam os rolos, as tábuas com a lei de Deus. Ao lado estavam as ordenanças. Havia diferença. Na Bíblia há marcada diferença entre ordenanças e lei de Deus. E quando a Bíblia fala aboliu, fala especificamente aboliu as ordenanças. Nunca diz aboliu a lei de Deus. Mas e por que Jesus afirmou o mandamento é este: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Jesus estava dando um resumo dos 10 mandamentos. Em realidade, a Bíblia toda é os mandamentos de Deus. Agora, resumidos, Éxodo 20. Resumido mais, amar a Deus e amar ao próximo. Acabou. Resumido mais, amar a Deus. Porque se você ama a Deus, lógico que vai amar ao próximo.